Olá pessoal, boa noite. Agradeço a presença de vocês. Começamos aqui as atividades científicas, as aulas e da comunidade da ecografia vascular, que é o Clube do Doppler. Esse ano a gente tem uns projetos mais ambiciosos. Ano passado a gente se preparou tudo. Agora esse ano a gente já vai ter uma atividade um pouco mais intensa em termos de programação. Só baixar aqui o monitor. Como é que vai funcionar essa atividade hoje? A ideia é a gente fazer uma atividade que seja participativa, que não seja só eu dando aula, falando para vocês, e que eu acho que é muito útil do ponto de vista de resultado e participação. Sempre é mais legal quando tem quem está vendo pode participar. Então a gente tem duas formas de participação. A primeira delas, no final da apresentação dessa aula, que é uma aula relativamente curta, nós vamos fazer um quiz. E esse quiz, ele é um quiz que para a gente testar nossos conhecimentos. Eu estou programando para ver se eu consigo fazer alguma coisa no final dos 3 dias, por isso que era legal todo mundo participar, para no final ver quem foi que aprendeu mais. E é um quiz também, um quiz curto, mas é legal porque dá essa fixação de conteúdo, muito do que a gente faz nas atividades do EcoVasc. Então, muitas das atividades do EcoVasc a gente tem, depois da aula, uma atividade de fixação de conteúdo. Aqui alguma coisa nesse sentido também. Essa é a primeira parte da participação de vocês. A segunda parte, considerando que nós estamos trazendo toda a atividade aqui para o Clube do Doppler, dando mais ênfase à nossa comunidade, a segunda atividade são os eventuais comentários, perguntas, que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como aonde vocês estão vendo o vídeo não dá para fazer esse tipo de comentário, a ideia é a gente fazer no próprio feed do Clube do Doppler. Então, quando vocês entram no Clube do Doppler, e ali vocês veem lá um feed, que nem uma rede social, a minha ideia é a gente fazer as perguntas e os comentários ali. Então, acabou o quiz, a gente vai lá para o ambiente, eu vou projetar para vocês aqui como que pode ser feito isso, vou apresentar aqui rapidamente, e ali a gente pode trocar umas ideias. A doutora Viviane está na outra ponta ajudando, o doutor Danilo Argolo também está na outra ponta ajudando, e a gente pode fazer alguns comentários e ali tirar algumas dúvidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês aqui agora é mostrar como que é esse ambiente do Clube do Doppler, como é que a gente vai fazer as perguntas. Só um minutinho, por favor. Então, veja que aqui nós temos o ambiente do Clube do Doppler. Então, tem 3 pessoas conectadas aqui agora. E a ideia é que depois da apresentação, a gente possa fazer as perguntas aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. O que é o shunt venoso? Como classifica? Que seja. Posta, publica, e aí a gente pode responder essa pergunta ali embaixo com um comentário, e assim a gente vai fazendo os comentários. Essa é uma forma da gente ativar o Clube do Doppler, e se vocês observarem bem, a gente tenta fazer o Clube do Doppler uma coisa não intrusiva. As notificações, a gente por demanda, se você gostar de receber notificações, na hora que você entra a primeira vez, aparece uma mensagem, se você tem interesse em fazer parte do Clube do Doppler ou não, e receber essas notícias. Mas eu tenho colocado algum conteúdo aqui com uma certa frequência, determinados análises de artigos que a gente faz, algum post do blog que eu faço também. A ideia é a gente ter esse campo aberto, não é só para mim, é para vocês. Se vocês quiserem subir alguma coisa, o blog não é aberto por enquanto, a ideia é fazê-lo aberto, se alguém quiser postar algum resumo, alguma experiência, alguma imagem. A imagem já pode colocar, não tem problema nenhum, como se fosse qualquer rede social, só que esse ambiente um pouco mais gostoso, assim, mais agradável. E esse mesmo ambiente você pode ter também no celular, não tem dificuldade não. Bom, então isso aqui é o
que eu queria apresentar para vocês. Estamos no final para a gente fazer as nossas considerações. E agora eu vou apresentar propriamente a aula. E eu queria aproveitar também, essa é uma aula, a gente está fazendo o lançamento do EcoVasc 2024, que é o curso tradicional, vai para o 12º ano já, do curso preparatório para a área de atuação em ecografia vascular com Doppler. Esse ano, a gente, na verdade, assim, todo ano a gente vai acrescentando coisas. A gente não faz um curso estático, grava e deixa lá para a posteridade. Não, durante o curso a gente vai acrescentando coisas novas. Então hoje, só para ter uma ideia, a quantidade de atividades acho que passa de 70 atividades, com aula, exercício, que seja. Testes, a gente está batendo 700, mas o meu objetivo é chegar a pelo menos a 900 esse ano. E a gente tem um histórico muito bom, então melhor do que o feedback das pessoas é o que a gente obtém de resultado, né? Então, ano passado, a gente, na prova prática, conseguiu ajudar a aprovar todos os que fizeram o curso prático conosco. A gente entende que a prova teórica é uma prova que exige muito da pessoa sentar, estudar. O curso não vai resolver o seu problema, ele vai te ajudar e muito a te orientar para a prova, servir como roteiro, muitos exercícios, a nossa experiência que é muito importante. Tanto a experiência de quem faz ecografia vascular há quase 30 anos, no caso, do Viviane há 20 anos, 15 anos. E todo esse grupo é muito experiente, é um grupo muito homogêneo, a gente pensa muito igual, estuda muito igual. E a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas. Já passaram por esse curso mais de 500 pessoas e a gente tem um feedback muito bom. Então, estamos lançando, no final eu vou apresentar lá uma proposta para todo mundo que participou nesses 3 dias, vai ser um preço assim, eu consegui negociar com o banco lá para a gente conseguir umas taxas muito boas, então a gente tem essa limitação de poucos dias, mas está imperdível para quem está interessado. Se você não for fazer a prova esse ano, mas conhecer alguém, eu peço a gentileza de ajudar a divulgar. E caso você também não queira fazer a prova, você quer fazer uma revisão, uma grande revisão, é uma grande oportunidade, porque realmente o conteúdo é muito grande, tá bom? Vamos lá então, vamos para o que interessa, que é a nossa apresentação. Muito bem, então a ideia dessa aula é fazer uma apresentação mostrando como a fisiologia venosa pode ajudar no tratamento das varizes. Quando a gente fala em fisiologia venosa, até na chamada do evento, eu falei para vocês, é que a gente não vai cobrir toda a fisiologia venosa, em toda a profundidade da fisiologia venosa. A ideia aqui é a gente pegar um aspecto que eu acho que é muito, muito útil no dia a dia de quem faz ecografia vascular, que é o estudo dos shunts. Eu baseei essa aula num artigo de 2003. Esse artigo está na referência das aulas, vocês vão ver ali. Eu não posso compartilhar porque ele não é aberto, mas tem a referência se vocês quiserem e podem buscar. E esse artigo, para mim, ele é significativo porque quando você lê esse artigo, que eu vou resumir nessa aula, você começa a entender o Doppler vascular de uma outra maneira, de um jeito que você passa a entender a fisiopatologia daquele refluxo, daquela reentrada, da origem do refluxo. E eu acho que ele me ajudou muito. E eu sempre que posso, transmito esses conhecimentos para quem convive com a gente, com o objetivo de orientar e fazer um Doppler melhor. E para quem não faz Doppler, para quem é cirurgião vascular, ele é fundamental para você entender a indicação principalmente de retirada ou termoablação ou quimioablação de safena, quimioablação ou termoablação de tributárias e até mesmo de perfurantes. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Robson Barbosa Miranda, sou angiologista, cirurgião e ecografista vascular, fundador da clínica Fluxo, da Fluxo Cursos e também coordenador do Ecodoppler Vascular do Hospital Mário Covas, que é um hospital de grande porte aqui da nossa região do ABC Paulista. E a parte didática eu sou um professor associado da Faculdade de Medicina da Santa Casa e um colaborador da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC.
Esse é o link para o quiz. Então, quem está com o celular na mão, quem não estiver com o celular na mão, se puder fazer um print para pegar esse endereço aí. Para quem está com o celular na mão, é só colocar aí no QR Code e você vai direto para lá, porque precisa colocar seu nome, seu e-mail, para poder fazer a resposta, para responder as perguntas. Então, esse QR Code vai aparecer algumas vezes aqui ao longo da apresentação, para quem chegar depois, e eu vou dar uma lembrada também. Para quem está assistindo no Instagram, aqui no Instagram é só uma amostra, porque eu não vou conseguir colocar a apresentação de um jeito que você não precisa virar o celular, mas eu deixo ali uma observação que quem for cirurgião vascular, quem for ecografista vascular, quem for ecocardiografista, ultrassonografista ou médico em geral, pode acessar via Clube do Doppler. Talvez eu não consiga mais liberar a entrada, porque agora eu estou ocupado fazendo aqui. Então o Clube do Doppler a gente fecha para justamente não entrar gente que não seja de interesse médico. Bom, quando a gente pensa em insuficiência venosa, a gente tem dois objetivos básicos, né? Alívio dos sintomas e melhora da autoestima. E os subprodutos desses princípios básicos. Então, evitar complicações, evitar morbidade e tornar a vida dessa pessoa melhor do ponto de vista tanto físico quanto espiritual, melhor, tanto físico quanto mental, com a melhora da autoestima. Grande parte dos pacientes nos procuram, aqui acabam nos procurando como cirurgiões vasculares, nos procuram como uma questão estética. Mas a gente sabe que nos diversos graus de varizes, quando o paciente apresenta, por exemplo, uma insuficiência venosa crônica avançada, com úlceras e tudo mais, você está ali tratando no extremo, né? Ou a tromboflebite, que seja. Então, esses são os objetivos do tratamento da insuficiência venosa crônica. E mais importante que isso, porque, falando agora especificamente para os ecografistas vasculares, nós estamos ali num ponto muito importante do tratamento desse paciente. Não só o diagnóstico, mas também a programação terapêutica. Nós estamos em meio à escrita de um livro sobre Doppler venoso, que acreditamos que até setembro vai ser publicado, já aquela trabalheira toda de fazer um livro. E uma das coisas que a gente discutiu muito, tanto eu, doutora Viviane, doutor Rafael, doutora Karine Mariani, doutor Alisson, era como fazer as pessoas entenderem que não existe um exame de Doppler venoso. Existem vários exames de Doppler venoso. Você tem aquele Doppler venoso da primeira consulta, que o paciente vai lá para fazer o diagnóstico. Então você olha, você quer saber como é que você examinou o paciente clinicamente, então você CAP-C2, mas você quer saber como é que estão aquelas vias axiais dele. Safena tem algum refluxo segmentar? Não tem. E você também tem aqueles casos que, uma vez definido o tratamento, que é clínico, você vai operar, você vai fazer uma escleroterapia, você vai fazer uma termoablação, ele te dá a programação terapêutica. Então, quem faz o exame de ultrassom Doppler, é muito importante que a gente tenha todo o tempo isso na cabeça. O Doppler ele virou um exame tão popular que às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. Ali, naquele momento, você está definindo o que vai ser feito com aquele paciente. Quanto mais informação útil você oferecer, melhor. Encher o laudo de fotos sem sentido, sem espectral, muitas medidas de safenas normais, não tem muito sentido na nossa cabeça. Mas entender o exame e transmitir a informação para quem não faz o exame é muito importante. E o tratamento, ele tem que ser o mais efetivo possível para evitar a recorrência, que a gente sabe que é quase que certa. O que a gente quer quando a gente fala evitar a recorrência é basicamente evitar aquela recorrência grosseira, aquela recorrência que ocorre em virtude de uma análise mal feita. Na verdade, eu falo assim, é aquela recorrência que depende de um diagnóstico e programação terapêutica mal feita e de uma execução terapêutica mal feita. Essas são as duas formas que a gente tem que evitar. Fazendo isso tudo direitinho, fazendo um diagnóstico adequado, uma programação terapêutica adequada
E executando adequadamente, o que ocorrer de recorrência varicosa, ela é consequência da doença evolutiva. Mas o que a gente tem que fazer é tentar evitar aquilo que pode ser evitável em termos de diagnóstico para a programação terapêutica. E na insuficiência venosa a gente tem dois aspectos aqui, a lesão parietal e a pressão hidrostática elevada, que vai ser o foco dessa aula aqui hoje, é focar na questão, na questão hemodinâmica, né? O jogo de pressões que afetam aquelas veias e que podem interferir no diagnóstico e na verdade, no grau de insuficiência venosa e o tipo da insuficiência venosa. É interessante que a gente tenha na cabeça, eu acho que todo mundo sabe disso, mas não custa nada lembrar, as redes venosas, né? As redes venosas, elas são, como foram divididas didaticamente, topograficamente, em termos de profundidade, a localização dessas veias. Então a gente tem a rede venosa, que a gente chama de a R3, que é a rede venosa extrafacial, onde você tem aquelas veinhas que estão acima da face safena, basicamente acima entre a pele e a face safena. A rede R4 é aquela rede de pequenas, entre aspas, perfurantes que perfuram a face safena. Na verdade, não são perfurantes, elas comunicam os vasos do R3, que correm longitudinalmente, e elas têm um trajeto praticamente transversal, comunicando com os vasos de R2, que é o compartimento, basicamente o compartimento safeno, que fica entre a face safena e a face muscular, que abriga o compartimento R1. Então, esses compartimentos, eles são importantes para que a gente entenda a questão da hierarquia do fluxo venoso. Entendendo a hierarquia do fluxo venoso, você vai entender o sentido normal do fluxo e por que a gente tem uma quebra quando há refluxo. Então vamos lá. A gente sabe que o sistema, essas redes venosas têm velocidades diferentes. Aqui eu citei V1, V2 e V3, que são equivalentes a V1 a R1, velocidade no sistema, na rede R1, velocidade 2 na rede R2 e velocidade 3 na rede R3 e R4. De uma forma bem grosseira, isso é dado de livro, a gente tem em R1 velocidades mais altas, né, de 20 a 40 centímetros por segundo, em R2 velocidades entre 10 e 20 centímetros por segundo, e V3 frequentemente abaixo de 0,5 centímetros por segundo até 0,5 centímetros por segundo em veias reticulares e plexos ali pós-capilares. Isso cria um efeito hemodinâmico, que é o efeito Venturi. Então, se eu tenho um sistema que tem uma velocidade mais alta, ele cria uma pressão negativa que favorece aquela tributária a desaguar nessa que tem velocidade mais alta. E, por consequência, essa que tem a velocidade mais alta, mas um pouco mais baixo que está o sistema R1, também vai fazer uma aspiração do sistema V3. Então, o grosso do R1 o grosso do fluxo do R1 é feito a partir de contração muscular. Tem um pouco da questão respiratória, mas vamos imaginar em bomba muscular. Aumenta muito a velocidade, faz com que o sistema, as veias do compartimento R2 desaguem no R1, e essa velocidade um pouco mais alta do compartimento R2 faz com que deságue do compartimento R3 e R4 nas veias do compartimento R2. Então essa é a hierarquia. Então, aonde tem a velocidade mais alta, vai, entre aspas, sugando a velocidade mais baixa. Lógico que não é só isso, mas de uma forma grosseira, simplista, para entender essa questão desse efeito Venturi. Quando você tem um refluxo, você tem uma quebra dessa hierarquia, porque aí entra a questão da função valvular. Se a função valvular não é adequada, você vai ter uma hipertensão venosa, essa hipertensão venosa vai fazer com que o fluxo reflua, e há essa quebra da hierarquia que vai pressurizar o que está mais distal, o que está mais caudal, o que está mais podal, e
começa todo um processo, uma reação em cadeia. Dentro desse contexto de hierarquia do fluxo venoso, a gente aplica, do ponto de vista topográfico, essas classificações de shunts venosos. Então, para quem está chegando agora, esse QR Code é que dá acesso ao quiz que a gente vai fazer no final. E se puder clicar aqui, porque vai abrir um aplicativinho ali na internet, no celular. Na verdade, você não vai ter que baixar o aplicativo, é só um aplicativo celular, de internet, um site web, mas você vai ter que colocar ali seu nome e o seu e-mail. Então vamos aos shunts venosos. Os shunts, eles têm dois tipos, né? Os shunts fechados, que faz basicamente uma recirculação entre a rede 1 e a rede 2. Então você tem a rede 1 subindo o fluxo. Vou colocar aqui, ó. Então você tem a rede 1 com fluxo subindo, parte desse fluxo reflui para R2 e que em algum momento ele volta para R1. Então isso a gente chama de shunt fechado. Tá? Lá na frente a gente vai explicar um pouquinho a diferença do shunt aberto. O shunt aberto, esse aqui é o mais clássico de todos, mas não é o que a gente vai falar especificamente em termos de varizes. Esse shunt aberto é o seguinte, você desvia de um sistema para outro, R2 para R1, R1 para R2, mas ele não sobrecarrega o sistema. Tá? Quando a gente for falar os tipos, isso fica mais fácil de entender. Então vamos para a classificação dos shunts. Então o primeiro deles, dessa classificação, que é nesse artigo de 2003 do Phlebology, é o shunt tipo 0. Ele é um shunt aberto e ele pode iniciar, imagina que isso aqui, desse desenho, a gente vai ter repetido esse padrão de desenho. Então aqui o sistema R1, que é basicamente, vamos imaginar que é a veia femoral, a junção safena-femoral ou junção safena-poplítea que seja, mas vamos interpretar como safena magna, e tudo que vai chegar nessa safena magna é uma tributária, o que vai conectar com o sistema venoso profundo é uma perfurante. Então aqui o refluxo ele começa em R3, ou seja, em veias que estão mais superficiais do que as veias safenas, por exemplo, as tributárias. E também, eventualmente, pode ser a partir de uma veia que venha da região pélvica, da parede abdominal, que seja. O fato é que é uma tributária que chega na safena, causa um refluxo na safena e volta para o sistema venoso profundo, volta para R1. Repare que quando ela sai de R3, passa para R2 e vai para R1, ela não recircula, ela não volta ali pela safena magna, porque a válvula está competente. Então, essa válvula estando competente, você não tem o refluxo para ela. Então, por isso que a gente chama de um shunt aberto, e não um shunt fechado. O shunt tipo 1 é um shunt mais clássico, né? Esse é o tipo fechado, ou seja, aquele que a gente colocou lá na primeira demonstração. Você tem um refluxo que começa aqui na junção safena-femoral, desce pela safena magna, em algum ponto, coxa, perna, que seja, ele reentra no sistema venoso profundo através de uma perfurante. Vai subir pelo sistema venoso profundo. Quando chegar ali próximo da junção safena-femoral, alguma coisa vai acontecer. Parte vai subir em direção à cava, parte vai refluir. Isso é interessante porque quando esse sistema está parcialmente compensado, na maioria das vezes o paciente está até assintomático. O problema é quando ele começa a pressurizar demais o sistema venoso superficial e o volume de refluxo na veia safena começa a se assemelhar com o volume de influxo da veia femoral, aí começa a haver a descompensação. Ou seja, a veia femoral tem que drenar o fluxo que vem lá de baixo, abaixo dessa perfurante, mais parte do fluxo que voltou para ela pela safena. Então, esses shunts fechados, eles tendem a ser um pouco mais sintomáticos ao longo do tempo. Então, eles tendem a dar
uma varicosidade maior, principalmente quando tem, obviamente que isso aqui é uma idealização, mas muitas vezes você vai ter essas tributárias drenando também. O fato é que esse é um padrão que a gente entende que durante algum tempo, principalmente se ficar restrito à coxa, ele pode não apresentar varizes significativa. A partir do momento que esse refluxo na veia safena começa a ficar muito exuberante, aí sim ele começa a ter manifestação clínica. O Champ tipo 2, ele é mais chatinho de entender, mas vamos lá. O Champ tipo 2, ele pode ser aberto ou pode ser fechado. Então vamos lá. O primeiro deles você tem um refluxo que, a partir de uma tributária do R3, insuficiente, podendo drenar para a própria safena, que é esse aqui, ó. Então, esse primeiro que está aqui. Então ele começa e drena pela própria safena. Então isso é chamado de um shunt fechado, que ele passa de R3 para R2, R2 para R3, R3 para R2, R3 para R2 e assim por diante. Para outra safena, então eventualmente ele pode drenar para a safena parva, por exemplo, e pode drenar para perfurante. Então, quando ele drena para perfurante, ele acaba não sendo um dreno. Deixa eu me tirar daqui, espera só um minutinho. Deixa eu achar a câmera aqui. Deixa eu me tirar daqui, passar para cá. Então, quando ele acaba... Você mantém essa válvula competente, então você não tem um refluxo do sistema R1 para o sistema R2 e se fica tudo restrito aqui em R3, R2 e R1. Então você tem esses três tipos aqui. O primeiro fechado e os demais abertos, porque você não tem recirculação. Tá? Ele é o mais chatinho de entender, mas não tem muita dificuldade. É aquele paciente que você tem refluxos multissegmentares, um refluxo só de tributária que drena direto para a safena, um refluxo só de tributária que drena direto para uma perfurante, que sai de uma tributária, passa para outra safena, e assim, tipo veia de Leonardo, transmitindo da safena magna para a safena parva. O fato é que você não tem recirculação, exceto nessa primeira, que você tem uma tributária que está insuficiente, volta pela safena, volta pela tributária, vai pela safena, que não é tão comum isso aqui, né? O shunt tipo 3, ele também é um shunt fechado. Repare que você tem um refluxo que começa aqui na junção safeno-femoral, ele drena para a safena e depois vai para uma tributária e depois vai ou para outras tributárias ou volta para uma perfurante, reentra o sistema venoso profundo. Esse aqui é aquele refluxo clássico daquele paciente típico que vem com varizes em panturrilha e que tem refluxo da junção safena-femoral e da safena magna na coxa e perna. Esse é o típico. Em algum momento ele vai drenar para tributárias, mas essas tributárias em algum momento vão drenar para uma perfurante. Às vezes é uma perfurante de meia, aquela perfurante posterior de panturrilha. Às vezes é uma perfurante de Sherman, melhor, uma perfurante paratibial, uma perfurante do arco posterior. O fato é que a drenagem final dessas veias acaba sendo por uma perfurante. E dessa forma ela acaba sobrecarregando o sistema venoso profundo quando o refluxo passa a ser muito intenso na safena magna. E aí é a hora que começa a ter manifestação clínica também. Então, de novo, esse é um paciente que na maioria das vezes tem sintomatologia muito exuberante, porque você tem esse shunt fechado. À medida que o tempo vai passando, esse refluxo vai ficando maior, vai pressurizando mais essa safena, que vai aumentando o volume, que vai aumentando o refluxo, e isso vai levando o paciente a ter sintomas maiores. É interessante desses casos, às vezes, quando essa tributária, essa perfurante de reentrada, ela está abaixo do joelho, se vocês prestarem atenção em uns casos de varizes muito intensas, se vocês compararem as poplíteas de um lado que tem isso aqui, esse padrão de varizes muito exuberante, com o outro lado que não tenha, vocês vão ver uma diferença do tamanho da poplítea. E aí vocês vão entender como aquele sistema venoso profundo está sobrecarregado. E aí você aumenta a pressão venosa, então, não só no sistema venoso superficial, quanto também no sistema venoso profundo. E por isso a sintomatologia mais intensa também. O shunt tipo 4, ele também é um shunt fechado, mas olha que interessante, ele inicia ou através de uma perfurante ou de uma veia pélvica.
Depois, primeiro eu vou falar da perfurante, depois eu vou citar a questão da veia pélvica, por que ele considera um shunt fechado. Então a perfurante, você tem aqui uma perfurante de coxa, alimentando, esse dia eu peguei um caso desse, foi muito interessante, alimentando essas varicosidades de R3, então você tem a perfurante, drenou para R3, essas tributárias podem desaguar na safena em algum ponto, como ponte para desaguar de novo para o sistema venoso profundo. Então, a recirculação está aqui, ó, entre uma perfurante e outra perfurante. Não mais pela... Está aqui, ó, entre uma perfurante, outra perfurante. Então, essa é a recirculação dela. Esses dias eu tive um caso, esse caso foi bem interessante porque eu precisei de uma reavaliação para poder entender o quadro completo dessa paciente. Ela veio para mim com o histórico de ter tido uma embolia pulmonar no passado. E investigaram, não encontraram a fonte emboligênica. Ela fez um primeiro exame e o primeiro exame, apesar de ter sido feito lá na clínica, não ficou muito... Parecia um refluxo segmentar de safena magna. Então ficou assim, umas varizes bem exuberantes ali na coxa distal. E essa paciente, eu indiquei cirurgia para ela, e eu ia refazer o exame na beira do leito ali, antes de operar, de qualquer maneira, que a proposta era fazer um endolaser nessa safena, apesar de ser um refluxo segmentar, porque essa safena estava muito dilatada. Quando eu refiz o exame dela, ela não pôde operar, voltou um ano depois, eu refiz o exame dela, aí eu refiz o exame dela, e o que eu notei? Que ela tinha uma perfurante que começava, ela comunicava a veia femoral um pouco abaixo da confluência das femorais, ali com a confluência da femoral com a profunda, tinha uma perfurante, na verdade tinham duas perfurantes muito grandes ali, nunca tinha visto insuficiência dessas perfurantes, drenava para uma tributária, que drenava para a safena, que drenava depois para uma perfurante de reentrada. Era um quadro muito parecido com esse aqui, é o típico shunt tipo 4. Só que o detalhe era o seguinte, essa paciente tinha uma obstrução, uma lesão cicatricial trombótica aqui, ó, bem na confluência. Então ela criou uma estenose aqui, que como é uma área de fluxo meio turbulento por causa da confluência, em algum momento passou despercebido no exame anterior, e essa hipertensão venosa ali, logo na confluência, fez com que abrisse esse shunt para a superfície para drenar. Então eu mudei completamente a estratégia cirúrgica dessa paciente e acabei optando só por ligar essas tributárias colaterais. Expliquei para a paciente que a chance dela ter recidiva é muito grande, mas a safena não deveria de forma nenhuma ser mexida. Então, que bom que a gente pôde reavaliar esses casos. Por isso que às vezes esses casos complexos, vale a pena a gente fazer mais de um exame, revisar, às vezes revisar na sala cirúrgica, para não cometer uma iatrogenia, porque se eu optasse por tratar essa safena, eu ia perder parte desse sistema de drenagem ali que fazia, sobrecarregava, diminuía a pressão do sistema venoso profundo, já que ela também tinha tributárias que subiam em direção à região abdominal. Então é como se tivesse feito realmente um bypass ali para bypassar essa área da confluência venosa que estava obstruída. Em paralelo, ela tinha varizes para baixo também. E a origem da perfurante, quando a origem vem a partir de uma veia pélvica, por que eles consideram esse shunt fechado também? Considerando que vem para uma via refluxo pélvico, vem para uma perfurante e depois vem para uma tributária. O que eles consideram é que essas veias pélvicas não têm válvulas, então aquele ponto que um daqueles pontos de refluxo pélvico funciona como um shunt fechado por conta de perfurante para reentrada para outra perfurante. Então por isso que eles consideram esse tipo 4 a partir de veias que vêm da região pélvica como sendo um shunt fechado também. O shunt tipo 5, ele inicia a partir de uma perfurante ou veia pélvica também, drena para a tributária e das tributárias depois para uma perfurante de reentrada. Parece um pouco com aquele sistema lá. A diferença aqui é que você tem uma reentrada por outra perfurante e você não necessariamente vai ter comprometimento da safena, tá? Então a diferença do tipo 4 é essa reentrada
via tributária de R3 e não pela perfurante, pela conexão com a safena. Então você não teria tanta importância da safena como via de drenagem para aquela perfurante, né? Então esse já é um menos comum, a gente quase não vê esse tipo de shunt, ele não é tão frequente quanto os demais, mas eventualmente a gente pode se ver numa situação de encontrar um caso como esse e entender por que isso está acontecendo, que eu acho que é o mais interessante. Ou seja, toda vez que a gente entender que tem ali um padrão de um shunt, você pode, a partir desse padrão, tentar identificar o ponto de origem desse refluxo. E o shunt tipo 6, esse não envolve a safena de jeito nenhum. Você tem ali uma safena, uma perfurante, drenando para a tributária, que drena para outra perfurante e não envolveu a safena na jogada. Em teoria, você faria a ligadura dessa perfurante e exérese das tributárias, que é o caso, para poder interromper esse refluxo. Todos esses padrões hemodinâmicos, eles vêm da justificativa de um determinado grupo de colegas cirurgiões vasculares, principalmente da Europa, e agora também no Brasil, alguns colegas que defendem a cirurgia hemodinâmica, seja ela Shiva, seja ela VAL, que seja. O fato é que, por mais que a gente não possa, na minha concepção, adotar completamente as cirurgias hemodinâmicas sem abrir mão de eventual safenectomia, ou também não pode fazer só safenectomia sem entender a hemodinâmica, eu acho que, na minha concepção, o mundo do meio costuma ser o melhor. Ou seja, aplicar melhor, poupar a safena, quando você tiver condições boas para isso, ou você retirar a safena quando você avaliar que ela, naquele momento ali, tem uma importância significativa e que vai melhorar em termos de resultado, tanto de sintomas quanto de sinais. Por exemplo, naquele tipo 3, quando a safena está dilatada, eu não tenho coragem de não tirar a safena, de fazer só uma cirurgia hemodinâmica, considerando que você tem uma extensão muito grande de refluxo na safena magna e que pode desencadear uma recidiva a partir da própria safena magna. Então, eu acho que é interessante que a gente tenha essa ideia para poder fazer a melhor escolha possível terapêutica. E a gente tem esse shunt tipo colateral, que também é um shunt aberto, que ele é o shunt da patologia, meio que parecido com aquela da minha paciente. Então, aquela minha paciente, ela tinha um shunt parte aberto, porque ela tinha uma obstrução na confluência das femorais e a femoral e a femoral comum, femoral e femoral profunda, e tinha parte fechado porque ela descia por essa perfurante e refluía em alguma parte por conta das varicosidades que tinha ali. Então, aquela perfurante, que no caso da minha paciente era essa aqui, causava tanto um shunt colateral levando o sangue para a parede abdominal e pelve, quanto também um shunt fechado que descia para tributárias, das tributárias para a safena, da safena para outra perfurante, que seria de reentrada. Se eu fecho essa perfurante, eu resolvo um problema e crio outro problema. Porque eu resolvo o problema do refluxo, mas não resolvo o problema do bypass, que foi importante para essa paciente, para ela não desenvolver uma hipertensão venosa tão significativa. E aí, a partir desse momento, você desenvolveria esse problema. Então, por isso que o entendimento dessa hemodinâmica é interessante para que a gente possa fazer a melhor decisão terapêutica. E dentro dessas considerações finais, a ideia era, até me adiantei, porque as considerações finais eram justamente essas que eu acabei de falar para vocês. Você fazer a melhor escolha terapêutica com um bom entendimento do que acontece ali naquela hemodinâmica daquelas varizes, vai fazer com que você possa optar por não sacrificar uma safena, ou eventualmente sacrificar uma safena, fazer uma ligadura de perfurante, ou usar uma termoablação localizada na tributária, o que seja. O fato é que o entendimento é melhor. E para quem faz ecografia vascular, o entendimento, você não precisa decorar os shunts, isso nem eu decoro.
Eu tenho essa apresentação aqui no meu computador, quando eu quero colocar no laudo, o que raramente eu coloco porque nem todo mundo entende essas classificações, tem várias classificações, mas o entender da hemodinâmica desses shunts faz com que você passe a fazer um laudo mais consciente, mais consistente. E não fica aquela coisa só de ter um segmento, eu fico louco com isso, um segmento com refluxo de 10 centímetros, insuficiência dessa fena magna. E para quem pega o resultado e não entende do exame de Doppler, e que muitas vezes o exame vem só com foto colorida, sem nem o espectral, é muito complicado. E quem vai tomar a decisão terapêutica é o cirurgião. E o ecografista vascular, ou quem fez o exame de Doppler vascular, melhor dizendo, ele está ali, deu o laudo dele, aquele exame protocolar, sabe? Então, para quem gosta muito de Doppler, e eu tenho uma certa implicância com o Doppler venoso, por quê? Porque o Doppler venoso, ele não é para ser feito de qualquer maneira. É o exame mais chato para ser feito e é o que exige mais de ser bem feito, porque ele vai interferir diretamente na conduta do paciente. Se você faz um Doppler de carótida e erra o diagnóstico, frequentemente esse exame vai ser confrontado com uma angiotomo, uma angiorressonância. Aneurisma de aorta é a mesma coisa. Uma oclusão arterial, na maioria das vezes, na maioria dos serviços, é a mesma coisa. Varizes não. Varizes, o exame venoso é dali para cirurgia, ou dali para escleroterapia, ou dali para manutenção de tratamento clínico, que seja. Então, é um exame que é meio desvalorizado e não deveria ser. Até pedi para o Dali fazer uma simulação no coração periférico, ele exagerou no capricho de botar o coração periférico aqui no pé. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Para quem está aqui, comuniquem a outros que estão perdendo essa oportunidade de ter essa experiência de trocar essas ideias aqui. Esse é esse ano, nós estamos lançando agora, essa semana, o curso EcoVasc 2024, o módulo teórico. E esse é o preço que a gente vai praticar a partir de sexta-feira. Então, é o valor de 6.325, pode ser dividido lá em 12 vezes. O comunicado de que as inscrições, inclusive as datas, na verdade a inscrição não sei se está aberta ainda, porque eu recebi isso agora no final da tarde de uma colega da Flávia, lá de Recife, ela me mandou, eu entrei, ela falou, já saiu o edital. Eu falei, mas no edital, eu entrei no site do CBR, não tinha nada, mas ela me mandou o edital realmente 2024 e já está aí a data marcada. Não ficou muito bonita a imagem, mas a prova teórica nesses lugares, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, presencial, e dia 19 de maio, ou seja, nós temos aí praticamente 3 meses e meio de estudos, dá bastante tempo, e a prova prática em junho, 26 de junho, em São Paulo, para aqueles que foram aprovados na prova teórica. Esse curso nosso, o EcoVasc, ele é um curso, a primeira parte dele atual, ele é teórica, e se os colegas passam para a segunda fase, aí sim a gente vai fazer o curso prático, também é bem tradicional e que nos dá muita alegria de fazer e ver a galera toda aprovada depois feliz. Então, é isso aí. Bom, feito, vamos agora para o quiz. Então, o quiz, eu vou pedir uma licencinha para vocês aqui, que eu vou mudar a câmera, porque eu vou trocar a tela do computador. Deixa eu só dar uma checada para ver se o meu está funcionando aqui direitinho, para ver se está tudo ok. Então vamos lá, aguardando os outros jogadores entrarem, vamos botar a galera aí. Camila, Renata, Cristiane, Anne, Ramon, Paulo, só isso, gente. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais gente entra, né?
Vamos lá, então. Eu vou começar o quiz aqui. Agora vai ser tudo aí no aplicativo de vocês. Combinado? Primeira questão. Vai começar. Olha aí no seu celular. Em qual rede venosa estão localizadas as veias safenas? Só vocês responderem aí agora. Muito bem. Então, 66% das pessoas responderam R2. E é isso mesmo. Lembrar que R1 é o sistema venoso profundo, ou seja, os vasos que estão abaixo da face muscular. R2, os vasos que estão entre a face safena e a face muscular. R3 e R4, aquelas que estão superficiais à face superficial. Vamos para a próxima pergunta. Todos preparados? Olha isso. Eu esqueci de falar. Quanto mais rápido você responde, mais ponto você ganha. Então, a doutora Renata Andrade Lima saiu disparada. Deixa eu ver, vamos ver se vem aqui para baixo. Beleza. Vamos para a próxima pergunta agora. Coloque as veias em suas respectivas redes. Tem que arrastar e levar de um lado para o outro. Você tem um pouquinho mais de tempo. Olha, a Anne assumiu a liderança. Foi mais rápida no gatilho. Muito bem. Muito divertido isso, não? Então vamos lá. Aqui é somatório, tá, gente? Vai somando. Aí no final a gente vai saber quem foi o grande campeão. Então vamos para a próxima pergunta. De novo, quem for mais rápido no gatilho, em que rede está localizada a veia da imagem? Essa é mais rapidinha porque mais rápido para interpretar. Boa! Todo mundo mandou muito bem, muito bom. Anne disparada na frente, Renata logo atrás, não encalço. Questão 4. Os chantes fechados geralmente determinam maior sintomatologia e tendem a dilatar mais as veias. Essa afirmação está correta ou incorreta? Então vamos lembrar, porque isso é uma coisa fundamental dessa aula. Lembra lá aquele shunt tipo 1, que vinha o refluxo pela junção safena-femoral, descia pela safena magna e entrava para uma outra perfurante? Você lembra que eu falei que aquela recirculação do sistema venoso profundo para safena para perfurante, profundo, safena, vai fazendo uma recirculação, isso é um shunt fechado. Também aquela outra, o tipo 3, que o shunt vem, o refluxo vem da junção, drena para uma tributária, que vai drenar para uma perfurante, que vai reentrar novamente. Então, esses sistemas, eles sobrecarregam o sistema venoso profundo, principalmente a partir do momento que a safena se dilata muito. Então, isso faz com que o volume de refluxo que vem via safena e aquelas tributárias e que passa por aquelas perfurantes, eles sobrecarregam o sistema venoso profundo. Então, ele pressuriza mais o membro. E por isso, eles têm, frequentemente, mais sintomatologia e mais sinais clínicos também. Bom, isso tem que ficar... eu acho que a
a coisa mais importante aqui dessa aula hoje, inclusive. Vamos ver. Anne Luíse mandando bala. E agora acho que é a última. Tá pequenininho, mas olha aí. Que tipo de chante é esse aí? Parabéns. Todos entenderam muito bem. Fico feliz, porque eu queria que tivesse essa ideia mais bem clara para você dessa questão do chante fechado. Eu sei que é complicado, às vezes a gente se esquece um pouco disso também, mas eu acho que essa aula aqui, ela vai ficar aí no Clube do Doppler. Eu vou depois só fazer uma organização melhor dela, deixar ela aí, porque é legal a gente ter essa noção. É uma aula para ver até mais de uma vez. Essa referência que tem, depois eu posso deixar lá também no feed do Clube do Doppler, porque vale a pena ler esse artigo, ele é bem interessante.